Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternamor. Vamos com as notícias do Santa Cruz. O advogado Lucas Cavalcante vai explicar como funciona a SAF. Mas antes, pessoal, peço para quem puder se inscrever no canal, se inscreva para você estar sempre atualizado com as notícias do Santa Cruz. Vamos acompanhar a entrevista. Me chamo Lucas Cavalcante, eu sou sócio da Dias Cavalcante Advocacia, advogado. E estou aqui, sou um dos advogados responsáveis aqui pela SAF e Recuperação Judicial do Santa Cruz Futebol Clube. Lucas, o que deve ser feito contratualmente para garantir que os interesses dos torcedores em torno do clube sejam respeitados na gestão da SAF? Perfeito. Você tem em mente, o Santa Cruz é Santa Cruz Futebol Clube. Então, o primeiro passo é achar o parceiro certo, que tenha experiência em gestão capacitada em futebol, para que ele consiga explorar a atividade principal do clube, que é o futebol, de forma profissional, de forma organizada, que consiga sanear as dívidas e que entregue o resultado esportivo de forma qualificada, que é o que todo mundo espera aqui no Santa Cruz. Existe alguma verificação dos clubes para avaliar a integridade de possíveis compradores? Como isso é feito? Sem dúvida. Assim como os investidores costumam analisar, o que a gente chama até de due diligence, fazer uma análise de uma compra, do ativo que está sendo comprado, e aqui o ativo seria o Santa Cruz, o futebol do Santa Cruz, o inverso também deve ser feito e está sendo feito. Então, a análise do perfil do comprador, capacidade financeira, econômica, capacidade de gestão, experiência prévia, tudo isso é feito para que assegure ao torcedor coral, ao torcedor Santa Cruz, que o investidor tenha a capacidade plena de conseguir reverter o quadro que a gente está hoje e trazer resultado esportivo de forma mais proveitosa para o clube. Quando uma SAF entra no clube, como ficam os direitos dos sócios, o direito estatuário? O que é que acontece? Perfeito. Na verdade, a SAF, ela transfere parte dos ativos para a SAF, que é chamada, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Vai continuar existindo a associação. Então, é como se fosse existir dois Santa Cruz. O Santa Cruz Associação e o Santa Cruz SAF. O SAF, na SAF, vai estar o futebol, o direito até dos torcedores, enfim, e todos os ativos que vão lá do futebol, e na associação permanece o clube social. O que acontece com a RJ assim que o clube é comprado? Qual é o próximo passo que é dado nessa questão? O que é que acontece com as dívidas, por exemplo? Perfeito. Bom, isso é tudo negociável, tá? Na RJ, quem hoje é responsável pela dívida, até porque não existe SAF do Santa Cruz ainda, é a associação. Mas o que se pretende dentro do ambiente de recuperação judicial, que vai se criar essa segregação, essa separação, essa cisão de parte do clube, para que o futebol passe a ser gerenciado por essa SAF. E aí, nas negociações, o que tem se buscado nas negociações é que a SAF, junto com o seu investidor, ela arque com as dívidas que tem na RJ, se isso couber dentro do planejamento financeiro e econômico. Mas é isso. Então, na RJ, o que se pretende é buscar um investidor que venha ajudar a resolver o problema da associação, que hoje um deles é a dívida. Então, acontece que a gente traz essa segregação, traz o investidor para que ele arque com as dívidas dentro do ambiente de recuperação judicial negociado com os credores por classe, como lá assim é feito. Qual que acaba sendo as principais cláusulas assim que fica entre clube e SAF, que fica presente num acordo quando fecha assim? Perfeito. O que é muito importante é, primeiro, não perder as tradições do clube. Então, isso aí é resguardado por lei e também por contrato. Então, emblema, marca, o símbolo, enfim, isso aí tudo deixa muito amarrado, já que a lei já prevê isso. Paralelo a isso, precisam ter garantias de obrigações contratuais que dê ao Santa Cruz um poder de crescimento. E que tipo de garantias são essas? Garantias de que vai ser investido numa infraestrutura, na reforma do CT, na reforma do Arruda, garantias que, por exemplo, as dívidas vão ser sanadas de tal forma, garantias de que o clube vai ter um orçamento mínimo por divisão do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o que se busca aqui no contrato, está se buscando, é que a gente tenha garantias de
investimento na infraestrutura, que a gente tenha tratamento das dívidas, que as dívidas sejam tratadas e que a gente consiga também garantir um clube competitivo em várias séries que hoje tem no futebol brasileiro. Então, é basicamente esse é o espírito que a gente tem buscado. A maioria dos clubes acabam vendendo cerca de 90%, outros vendem 70% da sua parte para o grupo de investidores. O que acontece com o restante que não é vendido, com os 30%, os 10%? Perfeito. O residual, você pode chamar assim, mas na verdade a outra parte, como eu disse, por isso que diz que é um casamento. A associação, ela permanece com no mínimo 10, para poder garantir que esses 10 mantenha a possibilidade de sempre vetar mudança de cores, mudança de símbolo, mudança do emblema, enfim. Então, com 10% assegurado que a associação tenha o poder de veto sobre questões que digam respeito à tradição. E aí, se vai ser 10%, 15%, 30%, ou enfim, qualquer que seja o percentual, os outros restantes, como chamar assim, vai ficar com a associação. Por isso, o que você considera que é um grande diferencial de uma SAF em relação ao modelo associativo? Porque, assim, em relação ao modelo associativo, também tem muitos outros clubes que deram certo, como Fortaleza, por exemplo, é um grande exemplo do Nordeste. Perfeito. Ótima pergunta. Eu acho que a gente está passando por um momento de evolução. O clube o Santa Cruz, por exemplo, foi fundado lá atrás por meninos que não tinham intenção, não era um negócio, não tratava isso como um negócio em si, mas era um modelo associativo, onde foi se juntando e foi crescendo a história do Santa Cruz Futebol Clube. Isso foi passando ao longo do tempo. Então, era um modelo legítimo, é um modelo que funciona, é um modelo que a gente tem grandes clubes que fazem, ainda permanecem isso, mas ao você transferir para a SAF, ao você criar uma SAF do futebol, você permite um outro grau de investidores, você permite ter acesso a um outro nível de responsabilidade, porque a lei da SA, a lei das sociedades anônimas, especificamente do futebol, ela prevê mais governança, ela prevê mais profissionalismo, prevê cargos de conselho, prevê de administração, conselho fiscal. Então, você cria outras entidades, outros órgãos que não eram obrigatoriamente feitos, em qualquer clube que seja, na associação. Então, na verdade, não é que seja melhor ou pior. Na verdade, são modelos diferentes. Quando se transforma em SAF, se busca deixar o clube mais pronto, mais estruturado para receber investidores que dificilmente faria se fosse associação, pela insegurança jurídica que se tem no modelo associativo. O modelo associativo ele pressupõe que não tenha fins lucrativos. Quando você tem um terceiro que vai gerir uma SAF, ele tem interesse em fins lucrativos, ele quer que dê resultado. Ele tem a obrigação de resultado no próprio dinheiro que está sendo investido. Então, você cria regras de governança, então essa talvez seja a principal diferença. Você sai do modelo associativo que sempre existiu desde sua origem, que é um modelo onde se via o interesse apenas sem fins lucrativos, para passar para um modelo de profissionalização, vou chamar assim, de gestão de governança que a própria lei prevê e exige que tenha numa SA, SAF, como a gente chama atualmente.